Jorge, podes começar. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, muito obrigado pela vossa presença. É sempre um gosto falar sobre o 25 de Abril. Muitos de nós vivemos e aos que não viveram, porque de facto foi uma revolução única nas suas características no século XX. E até há quem diga que foi a última revolução do século XX, mas sobre isso teremos certamente a oportunidade de depois conversarmos um pouco no final desta exposição, para a qual eu peço a vossa paciência. Há um discurso que tem sido hegemónico sobre o processo revolucionário, que afirma ter sido o 25 de Abril um golpe militar que acabou com uma ditadura, mas que depois houve uma tentativa de impor uma nova ditadura, agora de sinal oposto, comunista, que só não foi por diante, porque os verdadeiros democratas, unidos finalmente em 25 de novembro de 75, tal projeto adotaram. Esta narrativa, em que se sustenta o atual governo para anunciar a próxima comemoração do cinquentenário de 25 de novembro e a maioria dos deputados para promover sessões comemorativas anuais na Assembleia da República, constitui uma rotunda falsidade com expressões caluniosas que o campo da esquerda tem de enfrentar com a melhor arma que tem, neste caso, que é a verdade histórica. É com a revelação dos passos essenciais do processo revolucionário, os seus momentos decisivos, a participação popular, a vivência da gente que naqueles dias, enchendo praças e ruas, abrindo portas e janelas, partilhou ideais e sonhos, a comunhão rara que então uniu o povo e os militares, a liberdade e a libertação que irrompiam de múltiplas lutas, é com a memória desse tempo tão fértil e criativo, que durou 2 anos, de abril de 74 a abril de 76, que é possível rebater a versão interesseira dos que hoje dominam os poderes soberanos e os palcos mediáticos. Poderá o atual governo nomear comissões comemorativas, percorrer escolas, organizar lustrosas sessões, fazer largo estendal televisivo, que não poderá iludir, omitir, apagar ter sido naquele tempo, naquele curto período, 2 anos apenas, foram alcançadas as maiores conquistas de Abril, que ainda hoje perduram, pelo menos na Constituição. Foi naquele curto período que foi construída a democracia, modelar no seu projeto inicial, com o Estado garante de inseparáveis direitos políticos, sociais, económicos, culturais e da soberania nacional. Poderá haver partidos defensores de tal comemoração capazes de semear por todo o país grandes cartazes, como já fizeram, com a frase tão mistificadora como desonesta, de 25 de novembro sempre, comunismo nunca mais. Poderão fazer isso e muito mais com os largos recursos financeiros de que dispõem, mas isso não altera 2 factos históricos. Primeiro, as maiores manifestações cívicas que desde há 50 anos se realizam em todo o país são as comemorativas de 25 de Abril. E nelas, como sempre, a frase por todos mais gritada é, todos sabemos, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Como já foi dito por militares que fizeram a Revolução, Abril une, Novembro divide. Segundo, em todas as lutas, durante 48 anos contra a ditadura e com o 25 de Abril, pela defesa da liberdade, pela igualdade de direitos, em defesa da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, da independência, da justiça, da segurança social, dos direitos laborais, da cultura como serviço público, da paz, do desenvolvimento económico, em todas essas lutas, os comunistas portugueses estiveram, como muitos outros democratas, é certo, estiveram sempre na primeira linha. É pela verdade histórica que vamos e com ela serão as mistificações combatidas. O livro que hoje é presente, 25 de Abril, Uma Revolução em Perspectiva, é bem uma preciosidade e merece ser lido pela qualidade dos testemunhos, pluralidade de presenças, diversidade de enfoques e experiências vividas, tanto dos que agiram na hora como dos que refletiram sobre os acontecimentos e o seu significado. Desde logo, o conjunto de textos iniciais de enquadramento à luz do marxismo e do estudo da realidade portuguesa, da autoria de José Barata Moura, Albano Nunes, Aurélio Santos,
Domingos Abrantes, João Frazão, Piedade Morgadinho e Sérgio Branco. Neles se encontra a identificação da natureza de classe da ditadura, da etapa da Revolução Democrática e Nacional, da justeza dos 8 pontos do 6º Congresso do PCP, o compromisso com a luta dos trabalhadores, o combate aos monopólios e ao imperialismo, a defesa da reforma agrária, a solidariedade com os povos submetidos ao jugo colonial e a conquista da paz em África, a afirmação de que não há modelos de socialismo e de revolução, a caracterização do esquerdismo e do verbalismo pseudo-revolucionário. No capítulo seguinte, dedicado à Revolução e Contra-Revolução, reúnem-se uma vintena de valiosos textos sobre diferentes áreas em que a democracia se ergueu e realizou, em que se incluem entrevistas de grande interesse a militares de Abril, como os coronéis Diniz de Almeida, Pinto Soares, Almirante Rosa Coutinho e General Vasco Gonçalves. O terceiro capítulo é composto por 12 depoimentos pessoais sobre a vivência do dia 25 de Abril. No seu texto, Armando Pereira da Silva evoca a célebre fotografia da multidão no Largo do Carmo, com árvores carregadas de gente, e os versos de Rui Belo, terminando como se fora com uma chave de ouro. Aquele foi o dia em que os homens sentiram pássaros e pousaram nas árvores. Quem queira melhor conhecer e estudar a Revolução de Abril não pode ignorar esta perspectiva. Em louvor desta obra coletiva, aqui deixo uma breve revisitação histórica do processo revolucionário, ao qual peço novamente a vossa paciência. A Revolução tinha nascido há poucos meses, quando Vasco Gonçalves fez a sua primeira visita ao Porto como Primeiro-Ministro. Comemorava-se o 5 de outubro e Vasco falou da varanda da Câmara Municipal, rodeado de democratas da cidade, para uma multidão entusiasta que transbordava a Avenida dos Aliados e ruas confluentes. Há fotografias bem desse tempo, incluindo de um livro muito interessante de Sérgio Valente, que alguns de nós conheceram. Dias antes, em 28 de setembro, falhara o golpe caudilhista de Spínola. A jovem democracia saíra fortalecida e Vasco reiterava o compromisso de honra do MFA em cumprir o seu programa e apelava à participação de todos no dia de trabalho para a nação, a realizar no domingo seguinte. Para muitos foi uma descoberta, sobretudo para os mais jovens, porque naquele dia foram fazer trabalho útil para a comunidade. E há uma fotografia do Bruno Neves, ali na Praça da Batalha, com escadas e baldas e esfragonas na estátua de subir à estátua de Dom Pedro V, então para a limpar, porque estava muito sujinho. Por todo o país foi isto. Foi um dia raro. Dia único, porque não houve outro. A Aliança Povo-MFA parecia funcionar em pleno. E os traços de fratura mal transpareciam, mas por pouco tempo. Adensavam-se as notícias inquietantes sobre fugas de capitais, sabotagem económica, abandono de empresas pelo patronato, redução inesperada das exportações. O Decreto-Lei 660 de 74, do terceiro Governo Provisório, que permitiu a intervenção do Estado nas empresas em dificuldades, e a nacionalização da banca, sequente ao falhado golpe de Spínola de 11 de março, foram medidas essenciais para estancar a hemorragia, evitar o colapso da economia e garantir a estabilidade do emprego. A direita ligada ao grande capital jogava todo o seu peso na destruição da economia real e no descrédito dos governos provisórios para abrir caminho a soluções autoritárias e à erradicação da esquerda do poder. Eu queria só agora interromper para esclarecer uma coisa que muitas vezes é esquecida. Parece que a nacionalização da banca foi alguma coisa que foi posta de forma golpista ou qualquer coisa. Não. A sabotagem económica, a fuga de capitais já vinha a ser detectada há muito tempo. O governo, sobretudo o terceiro governo, já tinha nomeado delegados junto dos principais bancos, mas tal não chegou. Em janeiro houve uma assembleia em Lisboa, participaram mais de 5 mil funcionários bancários, exigindo, é necessário a banca ser controlada, haver controle público sobre a banca, é preciso nacionalizar a banca. E, na verdade, no dia 12 de março,
o então Ministro das Finanças, Dr. Silva Lopes, disse em Conselho de Ministros: ou a banca é nacionalizada já, ou daqui por uma semana só lá estarão as paredes. E, na verdade, houve uma grandiosa manifestação aqui no Porto, em que falaram representantes de vários partidos, do PCP, do PS, na varanda da Câmara, uma multidão imensa, e todos os partidos, os maiores partidos, manifestaram o seu apoio à nacionalização da banca. Portanto, não foi uma minoria, ou de militares, ou da esquerda, etc., que fizeram. Foi, de facto, uma medida de salvação da economia nacional e que teve um largo apoio. Só a União de Sindicatos do Porto, em colaboração com a Comissão Coordenadora da Banca do Norte, a funcionar no Banco de Portugal, prestou assistência técnica a mais de 100 empresas. Mas em algumas empresas intervencionadas por má gestão e salvas do encerramento, os antigos donos reuniam gente para as recuperar à força, embora a grande maioria, seja verdade, funcionasse normalmente. O presidente da referida comissão, o Dr. Carlos Gomes, o economista, aliás com um livro aqui editado pela Unicef, viria a ser demitido sem explicações poucos dias depois do 25 de novembro. Nos campos levantava-se um clamor reclamando novas leis para o arrendamento, assim como para a gestão dos baldios. A lei do arrendamento rural de abril de 75 foi um ato de justiça, mas os grandes proprietários, agrupados na CAP, de imediato convocaram manifestações contra a nova lei, como em Braga e Viseu, onde exigiam a sua revogação. No Alto Douro, a nova Comissão de Gestão da Casa do Douro combatia as fraudes, o favorecimento das grandes casas exportadoras do vinho do Porto e tomava medidas de apoio aos pequenos produtores. Cedo, os grandes interesses organizaram manifestações contra a Comissão de Gestão e o sempre presidente, o então capitão Pardal, militar do MFA, seria afastado em 26 de novembro, novamente esta data fatídica, em função de um ato arbitrário do então comandante da região militar, Brigadeiro Pires Veloso. Aliás, tivemos aqui o capitão, agora coronel Pardal, depois já reconstituída a sua carreira, num depoimento, um testemunho de facto emocionante sobre esse período em que ele esteve à frente da Casa do Douro, afinal deparando com problemas que 50 anos depois continuam tão vivos. A falta de habitação condigna gerou uma forte mobilização das estruturas populares. A manifestação das comissões de moradores na Baixa do Porto em 17 de maio foi imensa, criativa, e os governos provisórios deram passos concretos na construção de focos sociais a um ritmo nunca antes visto. O SAAL e o CROAR, que estiveram ligados, o Álvares Cisa Vieira e outros arquitetos da Escola do Porto, constituíram experiências inovadoras no plano do urbanismo, mas foram hostilizadas pelos interesses dominantes no imobiliário. Já agora, a sede do SAAL e do CROAR, depois de janeiro de 76, já muito depois de 25 de novembro, foram destruídas por um atentado bombista, uma rede bombista. As autarquias já não eram meras agências do poder central. Ensaiavam modos de proximidade com as populações e de diálogo com instituições locais. Foram então criados os conselhos municipais, que tiveram vida efêmera em muitos casos, e no Porto, aqui na cidade do Porto, um final violento. No chamado Verão Quente, a direita organizou manifestações junto das câmaras municipais, visando a admissão de vereadores do PCP, do MDP, de independentes, homens e mulheres de esquerda, onde os houvesse. Conseguiram ou não? Mas tentaram. Nas escolas estabelecia-se a gestão democrática. Foi alargada a escolaridade obrigatória. O serviço cívico estudantil levou mais de 12 mil estudantes aos meios rurais, com úteis atividades nos domínios da educação, da saúde, do desporto. Mas estas e outras medidas do Ministério da Educação eram combatidas pelos grupos esquerdistas, sobretudo os maoístas, numa aliança informal com a direita. O Serviço Médico à Periferia, base do Serviço Nacional de Saúde, deixou uma marca indelével entre os clínicos que o exerceram e a população que dele beneficiou. Pela primeira vez viu, mas no interior mais distante, no interior rural mais distante, pela primeira vez tiveram consultas de médico ou perto, na sua vila, ou perto da sua habitação, na sua cidade. As equipas de dinamização cultural da 5ª Divisão permitiram que, a par de muitos melhoramentos locais,
com obras realizadas pela engenharia militar, o teatro, o cinema, a música, as artes plásticas, a literatura, rompessem círculos estreitos e vigiados do tempo da ditadura e chegassem aos meios mais distantes do interior, ao mundo rural. Uma explosão de liberdade, de alegria, de participação criadora como nunca tinha havido antes. Por estranho que hoje pareça, esta nova realidade gerou anticorpos nos meios mais conservadores e uma onda de provocações e ameaças. E calúnias. A reforma agrária, embora limitada à zona de latifúndio no Alentejo e Parque do Ribatejo, onde a terra é cultivada e a produção logo aumentaram, são dados estatísticos que estão publicados, deu pretexto para que os caciques e alguns sacerdotes, no norte e nas beiras, lançassem atoadas como as de que os comunistas iam tomar conta das terras e do gado, levavam mulheres e crianças e outros dislates. Não eram só em alguns púlpitos que isto era dito, mas também distribuído em milhares de panfletos, que alguns têm em arquivo. A cooperativa Os Pioneiros dos Cortiços, uma experiência inovadora e com bons resultados de pequenos agricultores de Macedo Cavaleiros, cedo foi hostilizada pelos grandes proprietários e acabaria ingloriamente, poucos anos depois, com as medidas tomadas pelo ministro António Barreto, do primeiro governo constitucional do PS, que não foi o primeiro ministro da Agricultura do primeiro governo constitucional, foi o engenheiro Lopes Cardoso. No entanto, porque se oporia a algumas medidas que estavam a ser preparadas contra a reforma agrária, foi demitido e substituído em novembro de 76 pelo ministro António Barreto. A descolonização seguia o seu curso, mas deparava com as ambições indonésias em Timor e as pretensões neocoloniais em Angola. Mais de 500 mil de portugueses chegaram da África e todos foram acolhidos e integrados numa das ações mais prodigiosas dos governos de Abril, que aqui nos apraz realçar porque é muito esquecido. Foi um feito extraordinário. Como é que num país com a nossa dimensão, 10 milhões de habitantes, caiam aqui mas muito mais de 500 mil, e todos, melhor ou pior, foram integrados. Alguns só traziam a roupa que tinham no corpo. Todos foram integrados. Todos foram acolhidos. Os casos do jornal República e da Rádio Renascença, embora centrados em Lisboa, tiveram expressão no Norte, com grandes manifestações promovidas pelo PS e parte da Igreja Católica, a que se juntava toda a direita. Estava em curso a chamada Batalha da Informação, e são deste período os cercos, aqui no Porto, ao Rádio Clube Português e o frustrado assalto à filial do Diário de Notícias, que era aqui na Avenida dos Aliados. Entretanto, o comandante da Região Militar Norte, Brigadeiro Corvacho, um dos principais responsáveis do 25 de Abril no Porto, foi afastado do comando no início de setembro de 75, na sequência de uma conspiração de comandantes reacionários em aliança com o Grupo dos Nove, sendo substituído pelo já citado Brigadeiro Pires Veloso, cujas ligações à direita mais extremada em breve se tornariam patentes, que até houve elementos do Grupo dos Nove, mais tarde escreveram isto mesmo, como estou a dizer. Erguia-se um país novo. A democracia dava os primeiros passos. Profundas mudanças estavam em curso, mas havia quem se lhes opusesse ou as temesse. Criou-se uma vasta fronda que ia do PS aos partidos da direita e à extrema-direita, setores da hierarquia católica, saudosos do salazarismo, colonos inconformados, a que se juntaram em certos momentos partidos maoístas como o MRPP ou a AOC, a Aliança Operária Camponesa. A consigna à sombra da qual todos se moviam era de a liberdade estar em perigo e o país à mercê de uma ditadura comunista ou social-fascista, como gritavam os ditos grupos maoístas. É neste quadro que se desenrola a ofensiva da rede terrorista da extrema-direita, HELP, MDLP e associados, que se iniciou em maio de 75 e se prolongou até abril de 77. Com o comando em Madrid, protegidos pela ditadura de Franco e com largos financiamentos internos e externos, realizaram no país 566 ações assim discriminadas, 310 atentados bombistas, 136 assaltos, 58 incêndios, 36 espancamentos, 16 atentados a tiro,
10 apedrejamentos. Os alvos políticos foram, entre outros, PCP 160, MDP 53, outros partidos de esquerda 32, PS 16, órgãos de comunicação social e instituições culturais 40, sindicatos 31, militares 19. Na página 125 deste livro que hoje vos apresento se publica um registro mais completo de todas estas violências da rede terrorista. O distrito mais fustigado foi o do Porto, mas a região do Minho sofreu em 22 meses 72 ações violentas e 5 pessoas morreram. Sucediam-se as operações provocatórias, com efeitos desastrosos para a imagem do 25 de abril, sobretudo no estrangeiro. Como foi o boicote ao Congresso do CDS ou o assalto à Embaixada de Espanha. E cito isto porque houve ordens militares para ser evitada o assalto à Embaixada de Espanha, que estava mais que anunciada e convocada pela rádio. Bom, mas não obedeceram. Quem tinha que obedecer, não obedeceu. E aí, além do prejuízo que depois foi, muito mais de 1 milhão de contos foi necessário pagar de indemnização, foi uma coisa gravíssima, não plano do direito internacional, assaltar o território, no fundo, de um país estrangeiro. A maioria dos ataques a centros de trabalho de partidos, a sedes sindicais e a câmaras municipais decorreu entre julho e novembro de 75. Os atentados bombistas intensificaram-se a partir de 25 de novembro, com vítimas mortais, como o padre Max e a estudante Maria de Lourdes, assassinados em Vila Real no dia em que foi aprovada e promulgada a Constituição da República. Outros sacerdotes católicos, por terem ideias progressistas, foram ameaçados, como o padre de Aveiro Mar, cuja casa foi alvo de 2 ataques bombistas. As primeiras prisões da rede terrorista foram efetuadas em agosto de 76 pela Diretoria do Porto da Polícia Judiciária, o que muito contribuiu para a sua desarticulação. Apesar de todos os esforços, poucos foram os responsáveis presos e menos os condenados. Entre as forças que estiveram na urdidura do golpe de 25 de novembro, houve as que, entre outras medidas, prepararam a vinda do Governo e da Assembleia Constituinte para o Porto e providenciaram a transferência das barras de ouro do Banco de Portugal para esta cidade. A norte ficaria ao comando das forças que deveriam esmagar a fantasiosamente denominada Comuna de Lisboa. A Assembleia ganharia novos poderes no plano legislativo de nomeação do Governo e seria extinto o Conselho da Revolução. Um verdadeiro golpe de Estado. Já agora, porque são afirmações de facto muito graves, não é? Quero dizer que a transferência clandestina, assim como o seu regresso a Lisboa, das barras de ouro, foi efetuada por ordem do vice-governador do Banco de Portugal na altura, Dr. Emílio Rio Vilar, conforme se pode ler numa entrevista que concedeu ao Jornal Notícias no ano de 2015, 25 de novembro, a edição de 25 de novembro de 2015. O governador, Dr. Silva Lopes, estava ausente na Alemanha exatamente para negociar um empréstimo e assim foi. Quanto a esta medida que estava preparada para ser votada pela maioria, a Assembleia Constituinte, vem no livro do Dr. Jorge Miranda, que aliás é um constitucionalista ilustre, no seu livro da Revolução à Constituição, foi-lhe encomendada por dirigentes cujo nome não diz, mas foi ele que elaborou essa lei que seria aprovada pela Assembleia Constituinte, embora não fosse poder da Assembleia Constituinte. A competência da Assembleia Constituinte era elaborar a Constituição, mas não uma lei desta natureza, que transformava, no fundo, a Assembleia Constituinte numa Assembleia Legislativa e terminava com o Conselho da Revolução. Gabando-se dos seus feitos, escreveu mais tarde um dos chefes da rede terrorista, já agora Valdemar Paradela da Abreu, no livro que publicou, que estavam preparados grupos para executar quem quer que fosse. E todas as pontes, a montando do Porto, foram armadilhadas. E depois foram desarmadilhadas. Na própria noite de 25 de novembro, numa demonstração de força, foi assassinado um dirigente sindical vidreiro, António Almeida e Silva,
e destruídos à bomba, foi aqui, junto da confeitaria Cunha, da então confeitaria Cunha, e destruídos à bomba os carros de 3 conhecidos democratas do Porto. Já agora posso dizer o seu nome, são o engenheiro José Júlio Carvalho, o arquiteto Sheila Santos e o advogado António Taborda. Todos os 3 na mesma noite. O seu objetivo era lançar Portugal numa guerra civil, eliminar o Partido Comunista e outras forças de esquerda, provocar um banho de sangue. Não conseguiram, mas estiveram perto. A ação convergente de democratas e patriotas, militares e civis, no limite, evitou o pior. O governo continuou em funções. A suspensão da contratação coletiva foi levantada. A Assembleia Constituinte continuou a elaborar a Constituição. Recorde-se que a antecipação das eleições presidenciais e o adiamento das constituintes, além da destituição do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, foram objetivos dos golpes chefiados por Spínola antes da sua fuga para a Espanha. Está documentado, tanto o chamado golpe de Palma Carlos, como depois, no 28 de setembro, não foi expresso, mas estava implícito nas suas palavras, e depois no manifesto que o general Spínola se preparava para ler à nação, no dia 11 de março, caso o golpe tivesse saído vitorioso, foi editado na altura esse manifesto, com as rasuras até do general. E o objetivo era sempre o mesmo: antecipar as eleições presidenciais, que ele seria o presidente, o candidato principal, e adiar as eleições constituintes. Não foi assim. E já agora, se me permite, apenas num pesquejo histórico, repare-se como o Sidónio Pais, que fez aquele golpe sangrento, não é, de 2017, fez-se eleger por nessa altura, os chefes de Estado eram eleitos pelo Parlamento, dentro da Primeira República. E ele fez-se eleger numa eleição direta em maio de 1918. Perdoe. No general Carmona aconteceu o mesmo. Depois de afastados, o almirante, o general Gomes da Costa e o almirante Mendes Cabeçadas, foram os chefes de golpe, foram chefes de Estado por poucas semanas. Foi depois o general Carmona, que era o preferido dos conspiradores, e esse também se fez eleger por uma eleição direta em março de 1928. Porque era uma forma de legitimar o poder que tinham alcançado através de golpes militares. E o que aqui pretendia o general Spínola era exatamente isso: ser eleito, em eleição direta, pois teria a legitimidade eleitoral e uma base de apoio fundamental. O golpe de 25 de novembro, urdido pela direita, não foi tão longe como os conspiradores internos e externos pretendiam, mas foi uma tragédia para a Revolução. Mais de uma centena de militares, alguns destacados membros do MFA, foram presos, sem culpa formada e sujeitos a maus tratos. Cerca de 130 profissionais da comunicação social foram afastados de imediato, logo a seguir ao 25 de novembro. Os saneamentos à esquerda cresceram na administração pública e nas Forças Armadas. Passaram décadas até que as injustiças fossem, em parte, reparadas, para alguns tarde demais. Porque demoraram alguns 10 anos até que as sentenças entrassem em vigor. O capitão Pardal ainda está a litigar. É o último. Já foi promovido a coronel, mas ainda não lhe pagaram os retroativos de direito. Porque dizem que não tem fundo. A história da Revolução Portuguesa, para mim também, não conseguiu. O processo de recuperação capitalista, a dita normalização estava em curso, a direita ganhara músculo e quis explorar o sucesso, chegando a exigir que a Constituição fosse referendada. Não conseguiu. O processo de recuperação capitalista, a reconstituição do poder do capital financeiro, teve de esperar pelas revisões constitucionais, sobretudo as de 82 e 89, pela entrada de Portugal na União Europeia e pelo efeito de leis ordinárias que os governos dos partidos rotativos foram produzindo. A história da Revolução Portuguesa é também a história da luta de classes, que está sempre presente. A ditadura era um instrumento do poder durante o capital financeiro e a contra-revolução
é o processo de reconstituição desse poder, que foi mais lenta, gradual e limitada do que pretendia e que tem de coexistir com uma Constituição democrática e progressista. A extrema-direita, que anseia por rever a Constituição, na impossibilidade de a revogar, tem vindo a crescer, ganhou peso parlamentar, cultiva o ódio e a mentira, pretende resolver a crise económica com demagogia e ilusionismo, mas sem tocar nas causas das desigualdades sociais. Fala numa nova república. Já apareceu no dia 25 de abril de cravo negro ao peito. São estes os maiores arautos do 25 de novembro. Há que enfrentar tal gente com firmeza, saber e determinação. Os democratas, os que defendem os valores e as conquistas de abril, têm um programa comum, o cumprimento da Constituição da República, de todos os seus artigos, de que é expoente o 80º, que determina a subordinação do poder económico ao poder político democrático. Eu agradeço a vossa paciência de me ouvir.